Olá, alunos. Vejam aí que eu tenho uma treliça e essa treliça está apoiada no apoio que resiste a X e Y nesse lado aqui, um apoio livre, né, em X aqui no ponto C. Então, ponto A, esse ponto aqui está submetido a uma força de 70 kN. O ponto B é o primeiro apoio, o ponto C é o segundo apoio, e o ponto D tem uma força de 24 kN aqui para baixo, né? A treliça tem 1,20 m de altura no ponto máximo e 3,5 m aqui de cada vão. O que a gente quer saber vamos supor que essa treliça tem um perfil de 3 centímetros por 5 centímetros. É o perfil aqui da barra, tá? Perfil. Aí eu pergunto para esse perfil sólido aí, qual será a tensão máxima que está acontecendo nas barras da treliça. E a gente faz isso como? Descobrindo qual é a força máxima por essa área, né? E que área eu estou falando? 0,03 vezes 0,05 metros quadrados, ok? Então, tensão vai dar em pascals, né? Ou quilopascal, megapascal, ok? Então é isso, vamos fazer essas contas. De 3 por 5, não é isso? Então, o que eu vou fazer agora? Para a direita. Aqui eu já coloquei aqui, a gente chama isso aqui de diagrama de corpo livre. E é onde a gente mostra, né? Aqui eu tenho um ponto B. O ponto A. O ponto C e o ponto D. Todas as forças estão aí. Veja que em B eu tenho RBX. Eu optei de colocar já para a esquerda. Eu sabia que tem que ser, porque eu tenho 70 kN para a direita, então a reação tem que ser para a esquerda. Então, vamos, somatório de força na direção X é igual a zero. Então, quantas forças eu tenho em direção X? Eu tenho menos RBY, BX, né? Mais 70 kN. Quilonewtons é igual a zero. Então, obviamente, o RBX, né? Ele já fica sendo definido como para a esquerda, como sendo RBX positivo. Quer dizer, RBX está a 70 kN. Significa que está no sentido exato, como é positivo, está no sentido exato que eu determinei, para a esquerda, que contrapõe essa força aqui para a direita, que é o mesmo valor. Bom, somatório de força em Y também é igual a zero. Nesse caso, então, eu faço a seguinte soma. RBY mais RCY menos 24 kN é igual a zero. Não há nenhuma outra força na direção Y. No entanto, eu ainda não tenho como calcular porque eu tenho duas variáveis e uma incógnita. Então, eu preciso de mais uma equação. Essa equação, na verdade, é a equação do momento, não é isso? Eu vou fazer o seguinte, somatório do momento em relação ao ponto B, por exemplo, ele vai ser igual a zero. Então, vamos lá. Vamos convencionar que o positivo é o sentido horário, né? O momento horário. E aí, eu vou fazer o seguinte, 24 vezes 7 no sentido horário, é a força que está no ponto D, positivo, não é isso? Ó? Mais 70 vezes 1,2, também no sentido horário. Então, vejam bem que vocês têm que conseguir entender isso aqui. Ó. Quando eu tenho uma força lá na frente, essa força aqui, quando em relação ao ponto B, ela tende a girar, ela fica no sentido horário. Essa força aqui também, ó, essa aqui é de 24, essa aqui de 70, ela também tende a girar no sentido horário, só que agora o braço dessa aqui é 1,2, ó. O braço, a distância, e aqui a distância era de 7. Então, só para lembrar isso. Então, aqui é 70 e aqui é 24 kN. Vamos continuar nossa conta ali do momento. Está faltando o que ainda? Menos 3,5
RCY, porque esse RCY vai provocar um momento agora no sentido anti-horário, ok? O RCY está aqui, vai ser igual a zero. Fazendo essa conta aqui, você vai obter que o RCY tem que ser igual a quanto? 72 kN. Logo, o RBY, né, tem que ser igual a menos 48 kN. Ou seja, ao contrário do que foi desenhado ali anteriormente, ok? Então vamos mais uma vez continuar. Ali, ó. Agora, nós já sabemos então, quais são todas as forças, assim, as principais forças que atuam na treliça. Não temos ainda as forças nas barras, né? Temos as forças mais gerais, ok? Vamos colocar aqui, ó. 70 para cá. 70 para cá no ponto A. 24 para cá. 48 para baixo. É o contrário do que a gente tinha determinado antes. E temos aqui 72 kN nessa posição. Ok? Então, a primeira coisa é ter essa compreensão. Então, saber que aqui é o ponto A, B, C e D, porque agora a gente vai fazer esse balanço completo aí de força em cada barra, ok? Vamos começar então? Vejam aí como é que ficou o nó B. Veja que eu tenho 70 kN da RAX para a esquerda, eu tenho 48 kN para baixo, e eu tenho o FBA, ou seja, saindo do ponto B e partindo para o ponto A, que está lá em cima, e tem o FBC, que é partindo de B, indo para C, está ali no meio. Veja que eu tenho aí um alfa. Esse alfa representa o quê? Representa o ângulo dessa treliça. Eu posso fazer que a tangente de alfa vai ser o quê? 1,2 dividido por 3,5. Então, fazendo aí, ó, com isso eu posso obter o alfa, não é isso? 1,2 dividido por 3,5 dá 0,34. Então, a tangente de alfa é igual a 0,342 aí. Como é que eu faço agora? Agora eu faço o arco cuja tangente desse valor. Então, vamos lá. Esse ângulo alfa vai ser de 18,9 graus, ok? 19,2 graus, conferindo, não, 18,9 graus. Quando eu faço a tangente, me dá exatamente 0,342. É isso aí. Então, primeiro achei o alfa, né? Por que eu faço isso? Porque eu quero fazer um somatório de forças na direção x, que é igual a zero, isso no nó B, né? E um somatório de forças em y igual a zero nesse nó. Bom, na direção x, quantas forças eu tenho? Eu tenho menos 70 kN, né? Mais FBC, mais FBA cosseno de alfa. Que dá cosseno de alfa, já posso colocar aqui o alfa, o valor certo dele, né? Pra gente... Cosseno de 18,9 graus. Aí já vou fazer essa conta também. 18,9 cosseno dá mais ou menos aqui, cosseno de alfa dá 0,94. Vou pegar o seno de alfa também. 18,9 é o seno de alfa dá 0,32, ok? Então vamos lá, continuando ali, eu não terminei ainda meu somatório. Tem alguma outra força na direção x? Não tem, então eu posso colocar igual a zero. Eu tenho duas variáveis e uma equação, falta mais uma equação. Agora o somatório de força na direção, então, y, não é isso?
Vamos lá, para baixo, menos 48 kN, mais FBA, vezes o quê? Seno de 18,9. Isso tudo tem que ser zero. Com isso aqui, eu tiro o FBA. E com o FBA, eu acho o FBC. Ok? Vamos fazer isso na próxima página. Tínhamos um perfil. Então, o FBA. Ok, veja então que FBA, se você colocar na calculadora direitinho aí, com todas as casas decimais, vai dar o FBA 148 kN. Depende do arredondamento aí que vocês fazem, tá ok? E com isso, eu posso calcular então que o FBC, correto? Que vai ser de menos 70 kN. Significa que o sentido está ao contrário. Eu vou fazer aqui então um desenho de novo. Ó. A gente fez então aqui, tinha aqui o 48 para baixo, kilonewtons, o 70 para a esquerda, no X. O FBA, então, BA é positivo, como eu falei, para lá, está no mesmo sentido que eu estabeleci, 148 kN. Agora, o FBC, ele está nessa direção aqui, ó, pelo sinal negativo, então dá 70, kilonewton, né? Agora eu posso, o próximo, e 148 a força BA. Então, 148 é o maior. Eu vou separar agora o nó D, lá no final. Eu tenho então aqui 24 kN para baixo. E aí eu vou chamar aqui de FDA, né? E vou posicionar aqui o FCD nessa posição e aqui o ângulo alfa, ok? O alfa então aí é o 18,9 graus, né? Que a gente já determinou antes, né? Bom, vejam bem então. Tem alguma outra força no ponto D? Vocês estão vendo? Não, né? Então vamos fazer assim, ó. Somatório de força em X vai ser zero. Somatório de força em Y também igual a zero. Na direção X, então, menos FDA vezes o cosseno de 18,9. Tem que ser igual ao FCD. Ok? Eu poderia ter colocado, não, desculpa, que é mais FCD é igual a zero, porque eu estou fazendo somatório, né? Ok. Quando eu passar para lá, aí sim vai ter essa relação de FCD vai ser igual o FDA sobre cosseno de 18,9, que nós já havíamos calculado, 18,9, cosseno aproximadamente 0,94, meia, não é isso? Bom, agora vamos fazer um balanço na direção Y, não é isso? Vai ser o seguinte, FDA está positivo, seno de alfa, menos 24 kN, igual a zero. Isso significa o quê? O FDA vai ser quanto? É só fazer essa conta e substituir na equação de cima. Vai dar 74 kN, que na equação de cima, substituindo nessa equação, teremos um FDC, ou um CD, né? De menos... Não, de 70, a data certa aqui, de 70 kN. Exatamente positivo também. Está na posição certinha que eu estabeleci. Ok? Então, a gente ainda pode fazer ainda o nó C. Vamos procurar qual a maior força. 74
ponto D, a gente fez uma saindo e uma entrando, né? Então, fica bem ali no meio, né? Aí eu vou entrar aqui, ó. Vamos supor que eu faça assim, ó. Eu sei que tem 70 para cá. 70 para cá, estão se anulando, né? Isso. Tem 72 para cima do apoio, né? É o nó C. 72 para cima. Então, tem que acontecer o quê? Eu tenho que ter, senão não vai dar certo, né? 72 para baixo, para anular. Com isso eu tenho a força atuando na barra AC, que é igual a 72 kN. Então vejam que eu tenho todas as forças aí, né? Calculadas. Agora eu quero saber, por enquanto, depois a gente vai falar se é tração ou compressão. Mas eu vou fazer a conta assim, ó. A tensão máxima vai ser igual a 148 kN dividido por 0,03 vezes 0,05 metro quadrado. Quanto é que dá isso? 148.000 dividido, né? 0,03 dividido por 0,05, que dá igual a 98 megapascals. Mas aí você pode me perguntar, e aí, professor, essas forças são de tração ou de compressão? Aí eu vou responder isso criando aqui. Nós verificamos que outro desenho, fazer uma linha auxiliar aqui para você perceber isso. Bom, a gente tem que lembrar que vamos pegar o primeiro nó. Então tá aqui, ó. Foi 148 para cá, kilonewtons no nó, né? E 70 para cá. Obviamente tinha aí o 48, aí tinha o 70 para lá, ok? Então, eu faço assim, ó. A barra aqui está submetida ao quê? Tem que ficar ao contrário, né? Ao contrário, se ali estava apontando para cima, a barra aponta para baixo, ó. 148 para lá. Então a barra está sob tração. Essa barra aqui, ó, ela é ao contrário também, ó. Tem que ficar assim, ó. Porque tem que ficar ao contrário desse vetor aqui, ó. Para equilibrar ação e reação. Ela está em compressão. Ok? Então vamos continuar. No ponto... Aqui é o C ou B. Esse aqui é o ponto A. Então, no ponto C e D, né? Vamos ver o ponto D agora. D era assim, ó. Você tinha uma força para cá e uma força para cá. Essa foi a que a gente calculou. Então, a barra está submetida a quê? Tem que ficar aqui compressão, ó. Sentido contrário dessa aqui, ó. Ok? E no ponto C, a força chega no nó aqui. Significa que a barra está nessa posição. A barra está sendo comprimida. E nessa barra aqui eu tenho isso aqui, ó. Se aqui está para cima, aqui tem que estar para baixo. Então aqui é tracionada. Então eu consigo agora dizer quais são as barras tracionadas e comprimidas. E descobrir que o ponto crítico, né, o ponto crítico dessa treliça é a barra de A até B, que tem uma tensão de 98 megapascals. Essa tensão eu tenho sempre que comparar com a tensão admissível, né, para o material que eu estou usando, para ver se ele suporta. Então, se for um material que não tem que não dê uma resistência admissível, não tem uma tensão admissível bem maior que 98, eu vou colocar aqui, ó, vezes 1.4, por exemplo, tem que ser maior que 140 megapascal para quê? Por conta do fator segurança, tá? Então é isso, espero ter entendido, até a próxima.